Liturgia do dia 16 de julho de 2023, 15º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 64. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplainais, os seus sucos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem
será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do 15º domingo do tempo comum convida-nos a tomar consciência da importância da palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida dos crentes. A primeira leitura garante-nos que a palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-nos os caminhos que devemos percorrer e dá-nos o ânimo para intervirmos no mundo. É sempre eficaz e produz sempre efeito, embora não atue sempre de acordo com os nossos interesses e critérios. O Evangelho propõe-nos, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhemos a palavra e exorta-nos a ser uma boa terra, disponível para escutar as propostas de Jesus, para as acolher e para deixar que elas deem abundantes frutos na nossa vida de cada dia. Garante-nos também que o reino proposto por Jesus será uma realidade imparável, onde se manifestará em todo o seu esplendor e fecundidade a vida de Deus. A segunda leitura apresenta uma temática, a solidariedade entre o homem e o resto da criação, que à primeira vista não está relacionada com o tema deste domingo, a palavra de Deus. Podemos, no entanto, dizer que a palavra de Deus é que fornece os critérios para que o homem possa viver segundo o Espírito e para que ela possa construir o novo céu e a nova terra com que sonhamos. Com respeito ao Evangelho, hoje e nos próximos 2 domingos, o Evangelho apresenta-nos parábolas de Jesus. A parábola é uma imagem ou comparação através da qual se ilustra uma determinada mensagem ou ensinamento. A linguagem parabólica não foi inventada por Jesus. É uma linguagem habitual na literatura dos povos do Médio Oriente. O gênio oriental gosta mais de falar e de instruir através de imagens, de comparações e de alegorias do que através dos discursos lógicos, frios e racionais típicos da civilização ocidental. A linguagem parabólica tem várias vantagens em relação a um discurso mais lógico e impositivo. Em primeiro lugar, porque a imagem ou comparação
que caracteriza a linguagem parabólica, é muito mais rica em força de comunicação e em poder de evocação do que a simples exposição teórica. É mais profunda, mais carregada de sentido, mais evocadora e por isso mexe mais com os ouvintes. Em segundo lugar, porque é uma excelente arma de controvérsia. A linguagem figurada permite levar o interlocutor a admitir certos pontos que de outro modo nunca mereceriam a sua concordância. Em terceiro lugar, porque é um verdadeiro método pedagógico que ensina as pessoas a refletir, a medir os prós e os contras, a encontrar soluções para os dilemas que a vida põe. Aguça a curiosidade, incita a busca, convida a descobrir a verdade. No capítulo 13 do seu Evangelho, Mateus apresenta-nos 7 parábolas, através das quais Jesus revela aos discípulos a realidade do reino. São as parábolas do reino. Dessas 7 parábolas, 3 procedem da tradição sinótica: o semeador, o grão de mostarda, o fermento. As outras 4, o trigo e o joio, o tesouro escondido, a pérola preciosa, a rede, não se encontram nem em Marcos nem em Lucas. Provavelmente são originárias da antiga fonte dos ditos de Jesus, que Mateus usou abundantemente na composição do seu evangelho. A preocupação do evangelista Mateus é sempre a vida da sua comunidade. Nestas 7 parábolas e na interpretação que as acompanha, percebe-se a preocupação de um pastor que procura exortar, animar, ensinar e fortalecer a fé desses crentes a quem o Evangelho se destina. A parábola que hoje nos é proposta, a do semeador e da semente, é uma das mais conhecidas e emblemáticas das parábolas de Jesus. No entanto, o texto do Evangelho de hoje vai um pouco mais além da parábola em si. Apresenta 3 partes: a parábola, um conjunto de ditos sobre a função das parábolas e a explicação da parábola. Na primeira parte temos, pois, a parábola propriamente dita. O quadro apresentado supõe as técnicas agrícolas usadas na Palestina de então. Primeiro, o agricultor lançava a semente à terra. Depois é que passava a arar o terreno. Assim, compreende-se por que é que uma parte da semente pôde cair à beira do caminho, outra em lugares pedregosos onde não havia muita terra, e outra entre os espinhos. Evidentemente, as diferenças do terreno significam, nesta comparação, as diferentes formas como é acolhida a semente. No entanto, nem sequer é isso que é mais significativo. O que aqui é verdadeiramente significativo é a quantidade espantosa de frutos que a semente lançada na boa terra produz. Tendo em conta que na época uma colheita de 7 por 1 era considerada farta, os 100, 60 e 30 por 1 deviam parecer aos ouvintes de Jesus algo de surpreendente, de exagerado, de milagroso. Mateus coloca esta parábola num contexto em que a proposta de Jesus parece condenada ao malogro. As cidades do lago, Corozaim, Betsaida, Cafarnaum, tinham rejeitado a sua pregação. Os fariseus atacavam-no por ele não respeitar o sábado e queriam matá-lo. Acusavam-no, além disso, de agir não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Não acreditavam nas suas palavras e exigiam dele sinais. O reino anunciado sofria grande contestação e parecia, pois, encaminhar-se para um rotundo fracasso. É muito possível que esta parábola tenha sido apresentada por Jesus neste contexto de crise àqueles que manifestavam desânimo e desconfiança em relação ao êxito do projeto do reino. Jesus falava de um resultado final grandioso. Com esta parábola, Jesus diz aos discípulos desiludidos: coragem, não desanimeis, pois apesar do aparente fracasso, o reino é uma realidade imparável e o resultado final será algo de surpreendente, de maravilhoso,
de inimaginável. Na segunda parte, temos uma reflexão sobre a função das parábolas. O ponto de partida é uma questão posta pelos discípulos. Por que é que Jesus fala em parábolas? Mateus vê nas parábolas a ocasião para que apareçam com nitidez o acolhimento e a recusa da mensagem proposta por Jesus. O que isso quer dizer? As parábolas apresentam a proposta do reino numa linguagem sugestiva, rica, clara, concreta, questionante, interpeladora. Tornam tudo claro e evidente para os ouvintes. Por isso, após escutar a mensagem apresentada nas parábolas, só não aceita a mensagem quem tiver o coração endurecido e não estiver mesmo interessado na proposta. As parábolas são, portanto, o fator decisivo. Propõem clara e inequivocadamente a realidade do reino. Quem acolher essa mensagem receberá mais e terá em abundância. Quer dizer, irá entrando cada vez mais na dinâmica do reino. Mas quem não a acolher, apesar da clareza e da acessibilidade da mensagem, está a rejeitar o reino e a possibilidade de integrar a comunidade da salvação. Nos que rejeitam a proposta de Jesus, cumpre-se a profecia de Isaías. O profeta fala de um povo de coração endurecido, que quanto mais ouve a pregação profética, mais se irrita, agravando cada vez mais a sua culpa. Os discípulos são aqueles que escutam a proposta do reino e estão dispostos a acolhê-la. Eles compreendem, portanto, as parábolas e aceitam a realidade que elas propõem. Eles são felizes porque abriram o coração às propostas de Jesus, escutaram as suas palavras, viram e entenderam os seus gestos e sinais. São felizes porque, ao contrário daqueles que endureceram o coração e fecharam os ouvidos à proposta de Jesus, já integram o reino. Na terceira parte, temos a explicação da parábola. Alguns indícios presentes no texto levam a pensar que esta explicação não fazia parte da parábola original, mas é uma adaptação posterior que aplica a parábola à vida dos cristãos. A explicação desloca de forma evidente o centro de interesse. Nessa explicação, a parábola deixa de ser uma apresentação da forma grandiosa como o reino se vai manifestar, para passar a ser uma reflexão sobre as diversas atitudes com que a comunidade acolhe a palavra de Jesus. Na verdade, é essa a grande preocupação das comunidades cristãs. Na perspectiva dos catequistas, que prepararam esta aplicação da parábola, o acolhimento do Evangelho não depende nem da semente, nem de quem semeia, mas depende da qualidade da terra. Diante da palavra de Jesus, há várias atitudes. Há aqueles que têm um coração duro, como o chão de terra batida dos caminhos. A palavra de Jesus não poderá penetrar nessa terra e dar fruto. Há aqueles que têm um coração inconstante, capaz de se entusiasmar instantaneamente, mas também de desanimar perante as primeiras dificuldades. A palavra de Jesus não pode aí criar raízes. Há aqueles que têm um coração materialista, que dá sempre prioridade às riquezas e aos bens deste mundo. A palavra de Jesus é aí facilmente sufocada por esses outros interesses dominantes. Há também aqueles que têm um coração disponível e bom, aberto aos desafios de Deus. A palavra de Jesus é aí acolhida e dá muito fruto. Os verdadeiros discípulos, a boa terra, identificam-se com aqueles que escutam as parábolas, as entendem e acolhem a proposta do reino. Temos aqui, portanto, uma exortação aos cristãos, no sentido de acolherem a palavra de Jesus, sem deixarem que as dificuldades, os acidentes da vida, os outros valores, a afoguem e a tornem uma semente estéril, sem vida. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.